Bem-vindos ao Seguindo o Gui. Hoje a gente vai descer ainda mais pro sul da Jordânia, pro deserto de Wadi Rum. Me segue? Na semana passada a gente conheceu a incrível Petra, na cidade de Wadi Musa. Pra ver como foi, clique no card aqui em cima que vai ter o link pro vídeo. Eu já tô há quase um mês falando da Jordânia, então acho que tá na hora de eu colocar as coisas no mapa, né? Esta é a Jordânia. Aqui fica Amman, que é a capital do país. Um pouco mais pro norte, aqui, fica Jerash. Na semana passada nós falamos de Petra, que fica aqui. E hoje a gente vai ir lá quase para a Arábia Saudita, porque é onde fica o deserto de Wadi Rum, que é aqui. Para chegar em Wadi Rum de Petra, previamente eu já tinha reservado um ônibus que passaria no nosso hotel e levaria a gente até o centro de visitantes do deserto. Só que nevou, né? Então essa opção foi cancelada porque o ônibus não daria conta de pegar a estrada na neve. E aí de última hora a gente teve que negociar um táxi para levar a gente, óbvio que isso saiu muito mais caro do que o ônibus, tipo o dobro. Porém a gente conseguiu chegar, a viagem demora cerca de 2 horas. Como nossa intenção era passar uma noite no deserto, a gente fechou um acampamento com a Rum Stars Camp e fechamos com eles também os passeios. Eu optei por fechar com eles porque, pelo que eu li na internet, eles são um acampamento que está enfiado mais no meio do deserto. Quando a gente chegou no centro de visitantes, eles já estavam lá esperando a gente. Era uma picape e tinha um motorista só pra gente. Vantagem de viajar na baixa temporada. Você vai na parte de trás da picape para poder ir apreciando as vistas. Mas assim, por mais sol que tivesse, tava fazendo muito frio. E na parte de trás ainda ventava pra caramba. Então a gente ficou bem contente de ter ido muito bem agasalhado. O deserto de Wadi Rum, além de lindo com suas rochas de tonalidade avermelhada, também foi palco da Revolta Árabe de 1917, que ficou imortalizada junto com o deserto no belíssimo filme Lawrence da Arábia. Se você não assistiu ainda, assiste, sabe? Esse filme é incrível, apesar de longo. Mas esse não foi o único filme que foi gravado aqui. Devido à sua cor vermelha, diretores adoram gravar aqui filmes que se passam em Marte ou em outros planetas. É o caso de Rogue One, da franquia Star Wars, de Perdido em Marte, com Matt Damon, e de Prometheus. Também foi gravado aqui essa última versão de Aladdin e um dos Transformers. O primeiro lugar para onde fomos levados foi a Fonte de Lawrence, que ganhou esse nome porque o Lawrence original descreveu ela em seu livro, que depois virou filme. Há uma parede de pedras ali que dá pra você escalar pra subir no topo, e de lá a gente teve as primeiras vistas de como era a região. De lá nós fomos pra Duna de Areia Vermelha, uma duna gigantesca encostada numa formação rochosa, ou seja, dava pra subir pela duna nas rochas. Foi aqui que a vermelhidão do deserto começou a ficar mais evidente pra gente e também onde meu sapato começou a encher de areia. Seguimos então pro Jebel Kazali, um SIC bem apertado que você precisa quase se espremer entre as rochas pra poder entrar e ver as coisas lá dentro. Porém, eu acho que foi o mais bonito dentre todos os que fomos, e do lado de dentro tem umas inscrições nas rochas. Depois disso, já estava começando a ficar na hora da gente almoçar, então o nosso motorista levou a gente pro Al-Qusayr, ou Casa do Lawrence, que é onde acredita-se que ele ficou hospedado durante a revolta. O almoço já estava incluso e era bem simples, ele trouxe uma sacolinha com um lanchinho para cada um, e a gente comeu ao redor de uma fogueira, onde eles estavam fazendo um chá pra gente beber junto. Bem ao estilo beduíno, não tinha talher nenhum sentado ali no chão, o que foi meio engraçado, porque como não tinha talher e junto da sacola vinha um pepino, não sei, eu acho que pepino deve ser comido que nem banana, não sei o que eles esperavam. Uma dica, eu levei o meu canivete suíço junto na viagem, o que foi uma puta mão na roda em momentos como esse, em que eu pude picar o pepino pra fazer um sanduíche com as coisas que vieram junto. Na parte de trás, onde ficava a casa, tem umas rochas que dá pra você subir, e de lá tem umas vistas bem legais do deserto. Seguimos viagem e demos uma passada num paredão que tinha várias inscrições nas paredes feitas por povos bem antigos. De lá a gente foi pra Pedra Cogumelo, que é uma pedra bem em formato de cogumelo. Pouco depois chegamos no Barra Sikh. O nosso motorista deixou a gente de um lado e falou pra gente atravessar o Sikh que ele estaria esperando a gente do outro. Esse é bem maior, bem mais largo, então também não é tão bonito que nem o outro, mas ainda assim é bastante interessante. Ali perto ficava a ponte de Fruth. É uma formação rochosa que no topo fica uma ponte natural feita de pedra. A subida não é das mais fáceis e eu admito que dá um medinho subir ali na ponte porque é bem alto e não é estreito, mas não é tão largo quanto eu esperaria que fosse. Mas a experiência inteira é muito legal, é bem diferente, assim, eu achei muito bacana.
Aí, pra fechar com chave de ouro o nosso dia, o motorista levou a gente por uma formação rochosa que dava pra gente subir e de lá ter uma vista incrível pro pôr do sol do deserto, que foi um dos pôr do sóis mais bonitos que eu já vi na minha vida. Aquela tonalidade avermelhada que o deserto tem, ela fica reforçada pelas cores e pela iluminação do Golden Hour. É impressionante, assim, é muito incrível. Ele nos levou então pro acampamento que a gente conheceu pela primeira vez, que é uma gracinha, ele é bem fofo, assim. Tem uma área principal de convivência, onde fica uma lareira que as pessoas podem ficar tomando chá ao redor durante a noite. Tem uma parte de alvenaria, onde fica a cozinha e onde ficam os banheiros também. E tem várias barraquinhas que são os quartos. Os quartos ficam elevados do chão por alguns degraus e são confortáveis. Tinha 2 camas de solteiro, assim, uma luzinha. Só que é isso, você tá no meio do deserto, então não tinha tomadas pra você carregar seu celular ou outros pertences, e também não ia fazer a menor diferença carregar o seu celular, porque ele não funciona no meio do deserto, e o banheiro não tinha água aquecida. Com o frio que estava fazendo, a gente acabou optando por não tomar banho esse dia, porque era preferível ficar fedendo do que perder um membro por hipotermia. O jantar foi servido no centro de convivências e era comida típica beduína muito gostosa. No acampamento só tinha eu e o Mate, mais um australiano que estava sozinho, que deu graças a Deus que tinha mais alguém ali, senão ia ser só ele e os beduínos. O motivo por que a gente quis passar uma noite no deserto e por que eu escolhi um acampamento tão enfiado no meio de Wadi Rum é porque eu sempre ouvi falar que a noite no deserto é uma coisa impressionante, assim, porque é afastado de toda a iluminação da cidade e aí você consegue ver as estrelas de uma maneira que você nunca viu, elas ficam muito mais presentes, você vê muitas estrelas. Então depois do jantar, o pessoal que administra o campo recomendou que a gente se afastasse um pouco do acampamento para também se afastar das luzes do próprio acampamento. E deram umas dicas de segurança, tipo, se afastem, mas não vão tão longe assim, e lembrem o caminho de volta, porque se perder a noite no deserto não é uma coisa muito legal. E aí a gente fez isso e é impressionante, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida. Se um dia você puder dormir uma noite no deserto, faça, porque não tem foto que mostre isso, não tem como eu descrever isso pra você. É bizarro, assim, é muita estrela, é tipo... Não tenho nem palavras pra dizer. Só uma consideração, porém. O frio é excruciante. A gente ficou um tempão lá vendo as estrelas, mas teve uma hora que mesmo querendo continuar lá, a gente teve que voltar pro quarto, porque eu não estava mais sentindo o meu pé. Eu cheguei no quarto e eu comecei a massagear ele, tentar aquecer de qualquer jeito, porque eu não sentia de jeito nenhum. Eu realmente achei que eu ia ter que cortar meu pé fora. Eu achei que tivesse congelado, alguma coisa do gênero, porque é horrível. Então, no mesmo dia, em questão de minutos, eu tive uma das experiências mais incríveis da minha vida, que foi ver o céu do deserto, e uma das mais apavorantes, que foi achar que eu ia perder o meu pé. No dia seguinte, nós tomamos café da manhã no acampamento e voltamos de camelo pro centro de visitantes. Andar de camelo no meio do deserto foi bem incrível e eu fiquei me sentindo o Lawrence da Arábia enquanto a musiquinha ficava tocando no meu ouvido assim de fundo. Tará, tararararara, pararararara, pararara, tará, pararararara, tararararara. Sim, esse fui eu cantando o tema de Lawrence da Arábia para não ter que pagar direitos autorais. Bom, na verdade foi legal nos primeiros 20 ou 30 minutos. O trajeto inteiro durou 2 horas, vocês não têm noção de como andar de camelo dói a bunda. Nesse dia mesmo à noite saiu o nosso voo lá do aeroporto de Amman pro Cairo, no Egito. Essa aventura eu já contei pra vocês em vídeos anteriores. Só que pra chegar no aeroporto de Amman do deserto não é a coisa mais fácil do mundo. O único meio prático que a gente encontrou foi reservar através do próprio acampamento um táxi que levasse a gente direto pra lá. E a gente pagou bem caro por isso. Foi, sei lá, uns 100 dinares. Lembrando que o dinar custa uns 5 reais. Esse foi o meu resumo sobre o lindíssimo deserto de Wadi Rum e tudo que eu tinha pra falar sobre a Jordânia, um dos países que eu mais gostei de conhecer no Oriente Médio. Na semana que vem nós vamos para Buenos Aires, capital da Argentina, então já vai preparando seus passinhos de tango.
Enquanto isso, você já me seguiu no Instagram? Eu estou desde ontem em Copacabana, na Bolívia, às margens do lago Titicaca, explorando essa região que fica na fronteira com o Peru. E a partir dos próximos dias eu vou estar indo pra Puno e depois ainda vou subir pra Cusco. Então me segue lá pra não perder um segundo dessa aventura e já aproveite pra curtir o vídeo aqui embaixo, se inscrever no canal e apertar o sininho pra receber as notificações. Assim você pode continuar seguindo o Gui.